Então, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao EPEP, Estudos de Política em Pauta, pelo convite para enviar essa breve fala sobre um tema que me parece absolutamente central. Central no mundo, é verdade, mas principalmente central na América Latina e no Brasil. Porque é óbvio que existe violência contra a mulher em qualquer lugar do mundo, mas essa violência no sul do mundo, isto é, especialmente no sul latino do mundo, ela é muito mais intensa. Ela é verdadeiramente epidêmica. E talvez aqui seja essa violência contra a mulher apenas reflexo de uma violência maior, de uma violência geral, que é, sem dúvida, uma marca muito forte da América Latina e, como tal, também do Brasil. Né? Sabemos que a América Latina é o continente mais violento do mundo. É uma informação bastante desanimadora, mas verdadeira. E em relação à violência contra a mulher, isso não é diferente. Especificamente no Brasil, o que nós temos de dados oficiais e, portanto, de dados que são aquém da realidade é, pelo menos, uma mulher a cada 5 minutos é vítima de agressão. Ao ano, são mais de 5.000 assassinatos, no caso feminicídios, muitos deles, e aqui fora o que há de subnotificação. Na minha visão, um dos grandes desafios é, de fato, a questão que a gente vive uma sociedade muito forte, né, machista, e a gente tem, por exemplo, as mulheres, é importante a gente lembrar que as mulheres chegaram muito tardiamente ao campo do direito, né, e a política pública está muito associada a isso. A prova é tanto é que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é a grande lei, né, que vem atuar nesse sentido da violência doméstica, é uma lei que foi sancionada em 2006, né, tipo, é uma lei super nova, mas a violência doméstica ela sempre aconteceu na sociedade, sempre aconteceu. E ela é global, né, ela é pandemia também, né, visto que a violência doméstica é um problema de saúde pública. Então, eu acho que o principal desafio é a gente enfrentar essa sociedade, essa estrutura do direito, da política, que é bastante machista, que é bastante patriarcal. Ela foi construída dentro dessa lógica patriarcal. E aí conseguir, né, furar enfim, esses espaços machistas para trazer pautas afirmativas, e principalmente pautas afirmativas de combate à violência contra as mulheres. Esse é um grande desafio. E aí, mesmo com a política pública já implementada, né, é importante a gente estar sempre de olho para que não queiram destruir a política pública que já está implementada. Né? Tem aquela frase famosa de Simone de Beauvoir, que eu não vou falar ela ao pé da letra porque eu não lembro exatamente, mas ela diz, né, basta uma crise política e econômica para os direitos das mulheres serem, enfim, né, sucateados. E é o que acontece muito com a Lei Maria da Penha, sabe? Tipo, não pode ter uma crise, não pode ter um ajuste no Código Penal, porque a primeira lei que vão querer ver é a Lei Maria da Penha, né? E aí essa lei, que nem eu disse, ela está muito associada, ela faz parte da política pública, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres e mais especificamente à violência doméstica. Você veja, a lei da Maria Penha foi importante, foi um grande marco, não tenha dúvida, como a constituição das delegacias de mulheres, como as casas-abrigos, não é? Mas, em seguida, nós tivemos que fazer uma outra lei do feminicídio, né? Então, você vê que esta questão da violência contra a mulher, ela é tão naturalizada na nossa sociedade que, às vezes, você está presenciando uma violência contra uma mulher e você nem percebe que aquilo é uma violência. Tal a naturalização. E diante desse diagnóstico, a pergunta que fica é: a Lei Maria da Penha, né, enquanto instrumento jurídico penal, ela é um avanço, ela é algo bom ao combate a essa violência, algo útil ao combate a essa violência? Para uma penalista como eu sou, há sempre uma profunda desconfiança em relação a leis penais, ou seja, leis criminalizadoras, no sentido da sua capacidade de resolver problemas sociais complexos. Né? Então, eu gostaria de reformular um pouco essa pergunta no seguinte sentido: enquanto país, nós estamos melhores com essa lei do que sem ela? Penso que sim, que estamos melhores. Porque a Lei Maria da Penha fez algo absolutamente essencial.
ela deu nome, ela nomeou essa violência e afirmou que essa violência é censurada nesse país, que ela não é aceita nesse país. Sem dúvida, mais do que isso, se trata de uma das leis mais conhecidas pela população. Talvez poucas leis sejam tão populares quanto a Lei Maria da Penha, no sentido de que a maioria das pessoas neste país conhecem ou já ouviram falar nessa lei. E eu diria que, como um segundo estágio desse grande movimento de nomeação da violência contra a mulher, nós tivemos a questão do feminicídio, ou seja, esse tipo de homicídio qualificado que está relacionado a matar uma mulher por esta condição, ou seja, está relacionado à ideia de violência doméstica. Esse segundo movimento, esse segundo estágio também vem a se somar com a questão da Lei Maria da Penha, ou seja, novamente a gente tem aqui um ponto de nomeação, um ponto simbólico, né? Opondo, de certo modo, até teve uma discussão linguística sobre isso, né? Mas opondo, de certo modo, a ideia de homicídio a feminicídio e afirmando, nomeando, novamente, ainda que de forma simbólica, dizendo que isso é uma violência não admitida e, talvez desse modo, tornando essa violência que antes era invisível mais visível. Tanto é que, se nós olharmos os números sobre a violência contra a mulher, seja no sentido amplo, seja feminicídio, o que nós vemos é um número crescente de casos. E talvez nós possamos interpretar isso de uma forma extremamente pessimista, mas me parece que aqui nós temos que ser otimistas, ou seja, o crescente número de casos é muito mais sintoma de algo que agora se torna público do que o fato de que essa violência só está aumentando. O aumento do número de casos me parece muito mais um sintoma, como eu disse, da possibilidade de nomear, de denunciar essa violência. E, inclusive, quando nós pensamos na pandemia, não foram poucas, ao contrário, foram muitas as campanhas para que novamente se pudesse, né, não calar o que acontecia. Nós temos a Lei Maria da Penha, é considerada a terceira melhor legislação do mundo no combate à violência contra a mulher. Ela é uma lei completa que prevê um sistema integrado nas mais diversas áreas para atender uma mulher vítima de violência. Prevê o atendimento médico, psicológico, assistência social, judiciário, prevê tudo. Por isso que eu falo, a lei ela é completa, então a gente não pode falar a Lei Maria da Penha é ineficiente, não serve para nada. Serve sim. O nosso problema se dá no campo do executivo, seja nas esferas municipais, estaduais ou no âmbito nacional, por conta da falta de investimento que a gente tem em ações públicas, em políticas públicas que atendam as mulheres. O ano passado, em 2019, foi divulgada uma pesquisa que ela trouxe números muito interessantes e aí a gente consegue entender o tamanho da deficiência, da ausência de políticas públicas voltadas para mulheres no Brasil. Apenas 7% dos municípios brasileiros possuem delegacia especializada no atendimento da mulher. Quando a gente está em São Paulo, a gente tem uma outra percepção. A gente acha que existe delegacia da mulher, tá atendendo 24 horas e tudo mais. Bom, mas só 7% dos municípios brasileiros tem atendimento especializado em mulheres. Isso significa dizer que muitas vezes a mulher tem que buscar o suporte num sistema que também já é sobrecarregado, né? Que não basta ser um profissional que não é especializado no atendimento de mulher, que é aquele profissional que eu falei lá atrás, como despreparado para esse atendimento, mas é também um profissional que ele está sobrecarregado, né? O sistema punitivista desse país, seja através das polícias ou né, do judiciário, está sobrecarregado e não ter uma delegacia específica, especializada no atendimento da mulher, nos faz entender que a mulher vai para a delegacia comum, que muitas vezes a gente não consegue atendimento nem em casos mais graves. Quem já teve experiência de ir e o delegado falar assim, volta amanhã que hoje a gente está aqui
está registrando um flagrante. Isso acontece muito. Então, só 7% dos municípios brasileiros têm uma delegacia especializada na mulher. Isso mostra como que os estados estão lidando com a tratativa da violência contra a mulher. Não existe, né? Os municípios não existe isso. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar. Além disso, mais de 90% das cidades brasileiras não possuem nenhum tipo de instrumento, de mecanismo para atendimento de mulheres vítimas de violência. Quando a gente fala em uma rede de apoio, pensando em São Paulo, a gente tem o Centro de Referência e Assistência Social à Mulher, né, o CREAS, tem o Centro de Apoio à Mulher, as casas-abrigos, a gente tem hospitais especializados em atendimento de mulheres vítimas de violência sexual, por exemplo, Pérola Baito. A gente tem toda uma rede que dá suporte para essas mulheres, mas mais de 90% dos municípios não tem nada disso que eu falei para vocês. A mulher ela não tem uma assistente social, não tem uma psicóloga, não tem uma casa-abrigo para que elas possam se refugiar no momento de urgência, né, no momento de uma ameaça. Então, a gente vê mais uma vez a omissão do executivo na criação de programas que atendam as mulheres vítimas de violência. Eu vejo que um outro desafio também é um desafio financeiro, né, de investimento mesmo na política, para fazer com que toda a rede de enfrentamento ela funcione da melhor forma, para fazer com que a gente consiga criar mais equipamentos, como, por exemplo, os centros de referência, né, que são centros importantíssimos e que a gente não tem ele espalhado em todo o Brasil. Infelizmente, a gente tem geralmente nas principais capitais e nas regiões metropolitanas, mas não está espalhado por todo o Brasil. E a violência ela não escolhe o local para acontecer, né? Então, por exemplo, investir mais na Casa da Mulher Brasileira, investir mais no Ligue 180, investir mais em pesquisa, né, para entender o cenário do Brasil atual em relação à violência doméstica. Isso é muito importante e isso às vezes fica em falta, né? Fica bem frágil quando a gente não investe. Então, eu acho que ainda nós precisamos mais recursos, além de mais recursos, capacitar mais, adequar os equipamentos. Porque, veja, você chegar numa delegacia, você vai expor as suas fissuras, os seus traumas, as suas dificuldades, porque nem sempre você está preparada para falar. Você vai tentar falar, porque é uma dor terrível. E aí você está falando, do lado tem um outro caso praticamente ouvindo tudo que você está falando. Não tem uma privacidade, não tem um espaço acolhedor, né? Então, algumas têm, mas tem muitas ainda a preparar esse espaço, a preparar esse trabalhador. E esse trabalhador não é só a delegada, não é só o médico, não é só o legista, o assistente social, o psicólogo, é desde o porteiro. O porteiro que está lá na porta, ele tem que saber como conduzir, como ouvir, que às vezes ela fala uma história dizendo que é uma outra pessoa, mas é ela. É ela que está viva, mas ela não tem coragem de falar. Então, este processo tem que ser acolhedor, de liga. Quando você pega uma mulher que está sofrendo violência, você tem que saber como você faz a liga, porque se ela não percebe que tem confiança, não dá nada. Eu tinha um programa, junto com o Conselho da Condição Feminina, chamava A Hora e a Voz da Mulher. Mas também, quando eu tive meu programa Aula TV Mulher, que ficou 11 anos no ar, via internet, muitas mulheres nos primeiros anos ligavam, falavam assim, a minha vizinha está sofrendo violência, a minha vizinha está... o marido fez isso, o marido fez aquilo, mas a gente sabia que não era a vizinha, era ela. A primeira coisa que a gente fazia era chamar essa pessoa, tinha um auditório, e ela ia lá e a gente ia conversando, até... Hoje a mulher fala mais, mas há 2, 3 décadas atrás era muito mais difícil. Apenas 4,5%
das unidades federativas possuem juizado, varas especializadas no atendimento da mulher. Quando a gente fala em justiça nesse Brasil, além de desacreditada, a gente fala sobre da morosidade da justiça no país. Então, pensar também que apenas 4%, né, quase 5%, dos estados possuem uma vara especializada nesse atendimento, é entender que 95% das mulheres que são vítimas, ou 95% dos estados em que mulheres são vítimas de violência doméstica, elas entrarão na fila comum, né? Elas entrarão na pilha do juiz, que também está sobrecarregado. Porque não adianta falar aqui para vocês que a gente tem profissionais despreparados ou desqualificados, quando a gente também tem profissionais que são sobrecarregados, que não têm nenhum suporte também para o desempenho das suas atividades. Acho que isso também é muito importante. Então, esse é o meu ponto de vista. Não há uma deficiência no legislativo. Também não acredito que, talvez só nesse campo do judiciário, da ausência de criação ou de varas únicas ou de varas especializadas no atendimento da mulher, mas eu acho que o ponto mais grave, eu acredito que o ponto mais grave seja a ausência de políticas públicas criadas pelo executivo, porque, como eu disse, a Lei Maria da Penha prevê uma série de mecanismos para dar suporte e apoio para uma mulher, que vai além do judiciário, né? Que vai além da busca pelo punitivismo do agressor. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela prevê que grupos educacionais voltados para a reeducação do agressor, para entender o que é violência. Eu falei isso em algum momento, eu tenho certeza, que a gente vive numa sociedade machista. E muitas vezes as pessoas cometem reiteradamente certos comportamentos sem ao menos terem consciência, né? Eu não tô falando isso só da violência física, eu acredito que a violência física, sim, há uma consciência do ato da violência, né? Ninguém bate ninguém sem ser intencionalmente, mas as pessoas precisam entender o que está por trás do sentimento de objetificação, agressão, cometimento dessa violência. Como penalista, eu repito, eu sou muito cética quanto à capacidade de medidas penais por si só conseguirem dar conta de um fenômeno tão complexo e tão enraizado na nossa sociedade como é o fenômeno da violência contra a mulher. Então, nós precisamos, para que isso seja efetivamente para que isso realmente gere resultados, ou seja, seja efetivo, nós precisamos de uma conjugação de medidas. Portanto, as medidas penais são só o início da discussão e não podem ser únicas e nem podem ser pensadas como algo que vai resolver o problema. Nós precisamos de medidas de natureza, sobretudo não penais, né? De medidas não penais, medidas de outra natureza, de política pública de outra natureza. E aqui nós podemos pensar, por exemplo, como questão mínima, né, a introdução desse tema em currículos escolares, desde muito cedo, para que isso se torne cada vez mais pensado e refletido na sociedade. E em termos de melhoria do que nós temos de lei hoje, e no caso de leis penais, nós precisaríamos, por exemplo, que são dificuldades concretas, né, um número maior de delegacias da mulher. Nós precisaríamos também que essas delegacias ficassem abertas mais tempo. Nós precisaríamos também de um melhor preparo, né, dos agentes públicos para lidar com essa situação, para que não haja uma situação de vitimização secundária, ou seja, de que a mulher seja, de algum modo, também desrespeitada quando vai tentar fazer algum tipo de denúncia. Nós precisamos tirar ou diminuir o medo da mulher de denunciar essa agressão. E nós precisamos enfrentar um tema que também é muito complexo, que é a dificuldade de provar a agressão, especialmente quando ela tem uma natureza muito mais psicológica. Quando você está no processo eleitoral, mulher dá voto, idoso dá voto, criança dá voto. Aí você faz um grande discurso de compromisso que vai ampliar as oportunidades, vai ampliar os equipamentos, as qualidades de equipamentos, né? Por exemplo, veja, as delegacias de mulher
há pouco tempo estão vindo próximo à comunidade, porque as delegacias, na sua grande maioria, foram criadas, né, sempre no centro das cidades. Se você for analisar, por exemplo, uma delegacia aqui no centro da cidade, na Sé, para uma mulher que está lá no Mboi-Mirim ou no Jardim Ângela, que são extrema periferia da cidade de São Paulo, ou no Cocaia, se ela está sofrendo violência, como é que ela vai chegar? Em que condições ela vai chegar? Às vezes ela tem que passar 2 horas no transporte. Isso pode desestimular a mulher a fazer a denúncia. Então, se fala muito disso, mas na hora que você está com caneta na mão, são raríssimos aqueles que investem um recurso para as casas-abrigos, para equipar casas-abrigo, para profissionalizar a casa-abrigo, para dar condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras desses equipamentos, não é? Então, há uma distância muito do que se fala e o que se faz. E eu acho que a gente tem que cada vez mais estar mais fiscalizando esses compromissos, essas políticas, percebendo não só a qualidade desses programas, como a ampliação desses programas, não é? E quem faz isso muito bem é a sociedade civil. Por exemplo, os conselhos, não é? Os núcleos, não é? Os usuários. Há pouco tempo eu recebi uma denúncia de um asilo, mas se não viesse de alguém que conhecesse lá dentro, nós não íamos saber. Que fica muito difícil numa quarentena, você nem sempre está lá, não sei quem faz a supervisão, não é? E até chegar, a violência já se deu. Quando não se deu, o óbito. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento e nunca compactuar com a violência. Sempre romper com aquela situação, né? Criar possibilidade de tirar alguém da garra do agressor. Quando a gente luta contra o machismo e contra o patriarcado, a gente, consequentemente, está lutando contra toda e qualquer violência contra as mulheres, né? Porque se uma mulher é assediada na rua, é porque um homem acha que tem o direito ao assédio. Se uma mulher sofre violência dentro de casa, obviamente, né, pelo seu parceiro, é porque esse homem é agressor. Ele acredita que ele tem o poder sobre o corpo daquela mulher, que ela é propriedade dele, né? Então, quando a gente trata de assuntos, por exemplo, de masculinidades, de assuntos sobre o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na política, principalmente, a gente está contribuindo, né, para combater essa sociedade patriarcal, né, essa cultura machista, que tanto é péssima e horrível para as mulheres e para os homens também, né, porque a gente sabe que quando a gente traz esse peso, né, dessa discussão sobre o machismo e principalmente sobre masculinidades, é um tema que também faz os homens reféns, sabe? De ficar sempre tendo que ser o machão, enfim, sabe? Alguns comportamentos masculinos, eles são reforçados com essa cultura machista. Então, isso é ruim para todo mundo. Então, vamos refletir aí, principalmente os homens, né? Refletir muito sobre o lugar deles na sociedade, o que é que eles querem, de fato, para todo mundo, né? Quando a mulher ela busca o poder público para fazer essas denúncias, essa mulher geralmente sofre violência institucional por conta de profissionais despreparados, por conta de profissionais que ainda inconscientemente reproduzem o machismo. Então, todo esse processo é também muito doloroso para a mulher. E os coletivos feministas, em especial as mulheres advogadas, os feministas que atuam no judiciário, elas desempenham essa função de tentar quebrar e romper esses paradigmas da violência institucional e fortalecer, buscar alternativas para a mulher dentro desse processo. Muitas mulheres, ao tentarem realizar um boletim de ocorrência, são incentivadas a permanecerem dentro de relações tóxicas, né?
pelos mais diversos motivos e argumentos, as pessoas incentivam as mulheres a desistirem do processo de denúncia. Seja por questões financeiras, argumentos como você vai acabar com a vida do seu marido, os seus filhos, você precisa pensar nos seus filhos. Inúmeros são os argumentos que são usados para desestimular que a mulher prossiga com a denúncia. Quando essa tentativa não ocorre, não é alcançada, a gente percebe que uma nova prática é adotada, que é colocar em dúvida o relato da mulher, minimizar o relato, a dor que essa mulher enfrenta e distorcer o relato da mulher para dar pauta para várias outras coisas. Por exemplo, mas você ficou 10 anos sofrendo tudo isso, você deve gostar dele. Uma série de práticas que a gente vê que reproduz isso. Então é muito importante que esses coletivos estejam acompanhando a mulher, né? Que criem uma rede de apoio e fortalecimento para que essa mulher não desista de realizar uma denúncia, né? Porque só a partir de um real registro a gente consegue mensurar também como que é o problema, qual é o tamanho real desse problema da violência doméstica ou da violência contra a mulher na sociedade, para que a partir daí a gente possa cobrar políticas públicas mais efetivas também. Para além disso, nós temos alguns entraves do ponto de vista procedimental. Alguns já diminuíram, que era um pouco a discussão sobre a ação penal ser condicionada ou não à representação no caso de lesão corporal ou mesmo de tentativa de homicídio ou tentativa de feminicídio. Isso até nunca foi um problema, mas principalmente no caso da lesão corporal, numa situação de violência doméstica, era um problema. Bom, aqui nós temos uma discussão sobre ser necessária ou não a representação em relação a uma série de crimes que envolvem a violência doméstica, que também não é uma discussão tão simples, porque dizer que é incondicionada e, portanto, proibir, de certo modo, a mulher de dizer qual é a sua vontade, também é uma postura paternalista do Estado. Tá? Ao mesmo tempo, a questão é o quanto a mulher é efetivamente livre para decidir sobre isso. Então, é um tema extremamente complexo que acaba reverberando, digamos, no fato de a ação ser pública, condicionada ou incondicionada, etc. E uma segunda questão de natureza mais dogmática também é a dificuldade que muitos juízes têm de qualificar um certo homicídio como feminicídio, porque o feminicídio não é simplesmente uma mulher morre, então é feminicídio. Existe uma peculiaridade, ou seja, é um homicídio qualificado por uma especial motivação. Então, também é difícil, muitas vezes, na prática, que haja essa qualificação, o que acaba afetando um pouco em termos numéricos e também em termos, talvez, preventivos. Outra dificuldade é a ausência de varas únicas, né? Apenas na verdade, Estado brasileiro tem a vara única no atendimento de violência contra a mulher. O que é essa vara única? Nessa vara única tramita tanto o processo penal, tanto o processo civil. Ou seja, tem uma concentração do juiz ali. O juiz prevento, ele se torna responsável por todos os processos que serão advindos a partir daquela denúncia. Processo de guarda, o processo de divórcio e até a própria condenação criminal do julgamento de violência doméstica. Por que eu digo isso? Porque a gente observa também que geralmente quando a mulher faz uma denúncia da violência doméstica, o cara vai lá e já quer entrar com uma ação civil de pedido de guarda, de divórcio para fazer essa disputa aí, porque o filho também acaba sendo alvo dessa violência, né? Geralmente a violência do agressor também respinga nos filhos, então muitas vezes o agressor usa dessas artimanhas para manipular ou para desestimular que a mulher prossiga com a denúncia no campo de criminal. Então, por isso que eu acho que a maior dificuldade também que a gente tem é essa ausência de vara única. Por quê? Às vezes também a mulher tá lá no campo de violência, da violência criminal,
no processo criminal, digo, e constatou-se que ela sofria violência, que os filhos também sofriam violências, que também eram agredidos, e aí quando chega na vara civil, esse agressor tem autorização de visitar os filhos, de passar a hora com os filhos, e aí tem uma medida protetiva e ele vai lá buscar a criança e aí gera toda uma contrariedade, né? Uma decisão contrária aos interesses da mulher e dos filhos, né? Que não garante a segurança nesse caso. Então, eu acho que se a gente tivesse varas únicas, teria muito mais efetivo, facilitaria muito mais o trabalho, por conta dessa eficiência, né? Dessa celeridade, porque a gente não teria tantas decisões contraditórias e também não tramitaria, né? Não ficaria 1, 2 processos em diferentes varas para solucionar o caso de uma única mulher, né? Para entender o que está se passando. Eu acho que na questão da segurança pública, o que eu fico visualizando mais direto realmente são os chamados, né, do 190, né, que aí manda a polícia para atuar naquela situação de violência que ligou emergencial, tá? Enfim, vizinho brigando com a vizinha, escutei, liguei para a polícia resolver. E às vezes essa polícia ela vem muito carregada, né, dessa estrutura machista e patriarcal, né, cheia de preconceito, né, não, às vezes não considera muito o lugar da mulher. Não estou dizendo que são todas que são assim, a gente também tem um trabalho muito positivo, né, e muito importante de alguns policiais, mas acontece muito, infelizmente é muito corriqueiro. Para além dessa atuação emergencial, eu trago também a questão da própria delegacia, né? Por a gente não ter delegacia da mulher espalhada em todo o Brasil, acaba que a mulher precisa fazer a denúncia numa delegacia comum. E às vezes, tanto na delegacia comum como na delegacia da mulher, né, especializada da mulher, ela encontra ali alguns preconceitos e algumas dificuldades para registrar a ocorrência. Então, eu acho que falta aí a gente trabalhar treinamento do corpo de polícia. O isolamento trouxe um impacto muito grande para as mulheres. Sobrecarregou demais as mulheres, está sobrecarregando demais as mulheres. Quem cuida dos enfermos numa família são as mulheres. Quem cuida das crianças são as mulheres, não é? E como elas cuidam? Hoje, aqui no Brasil, quase 40% das mulheres são chefes de família. O que quer dizer isso? Elas são provedoras do orçamento do lar. E este orçamento, que já é menor historicamente, porque as mulheres ganham menos que os homens, às vezes elas estão em situações de trabalho inferior ao dos homens, ele hoje tem, por exemplo, uma criança, um filho ou neto que se alimentava na creche ou na escola, ele está se alimentando em casa com esse salário. Então, você veja, já começa a ter mais dificuldades e elas vão se ampliando, né? Por exemplo, o Vale Alimentação para as crianças que estão na rede pública de ensino não chegou para todas as crianças. E ainda está em processo, né? Então, além de todas essas dificuldades do ensino remoto, que às vezes a mulher mesmo não foi alfabetizada, que a gente presencia, é um cotidiano muito violento. Um cotidiano que você está muito presente com o agressor. É um cotidiano, por exemplo, de muita pouca proteção, de muito pouco colchão de proteção, de um auxílio à altura dos desafios. Por que não deram este auxílio para as famílias que necessitam numa vez só? Porque se tivessem dado logo no início da pandemia esse auxílio de 600 numa vez só, com certeza as pessoas não estariam circulando na rua. Porque ninguém fica em casa com a panela vazia. É impossível. De uma forma ou de outra, você sai em busca do almoço, do jantar dos seus filhos. Então, estas medidas de políticas nacionais que tinham que chegar antes desse drama que nós estamos vivendo,
elas chegaram e, quando chegaram, chegaram muito lentamente. A pandemia, ela está trazendo à tona vários problemas sociais, né, que estão aí, que sempre existiram, mas agora a gente meio que está, eita, está acontecendo realmente, que está ficando mais latente, né? E isso geralmente acontece quando temos crises na saúde pública, quando temos crises econômicas, né? Isso fica muito mais forte. E aí a gente vê essa pauta da violência doméstica sendo mais rebatida, temos a pauta do racismo, a pauta do LGBTQ+, enfim, né? Mas está impactando na vida das mulheres porque as mulheres agora estão passando mais tempo com seus companheiros agressores e isso faz com que elas tenham mais probabilidade de sofrer violência. Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, isso foi também na China, isso foi na Itália, isso está acontecendo nos Estados Unidos, na França, enfim, né? A gente está vivendo uma pandemia dentro de uma pandemia, ou seja, a pandemia da violência contra as mulheres dentro da pandemia do novo coronavírus. E aí, né, como todo mundo sabe, essa questão desse isolamento social, né, faz a mulher ficar mais tempo com o companheiro agressor e outras coisas, né, para além do machismo, né, para acontecer a violência, contribui para que esse ambiente doméstico ele fique muito tenso, né, muito estressante. Que é o quê? Perda econômica, alguém que foi demitido, perdeu dinheiro, o abuso de álcool e outras drogas, né? Então tudo isso ele deixa a situação mais ainda, sabe, estressante, para além dessa conversa toda que a gente teve, que foi do machismo, né, da violência contra as mulheres.